E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Hora 10, exatamente às 4 horas da tarde do dia 22 de março de 2022. Hoje aqui com o João Lucas e a Manduca Palbo e Pedro Linhares para conversar com ela, Rosina Popp, que é graduada em literatura pela Universidade de Siegen, na Alemanha. Inclusive, Rosina é alemã, é isso. E, primeiramente, boa tarde. E a gente vai bater um papo aqui sobre, enfim, todas essas áreas de intercâmbio cultural entre Brasil, Alemanha, essa cultura tão forte que você vem fomentando. Conta um pouco pra gente como é que tá sendo trabalhar com tudo isso, com essa cultura cearense brasileira. A cultura cearense brasileira é maravilhoso, né? Eu trabalho principalmente com a música, e a música aqui é um tesouro, tem tantas músicas lindas, tantos ritmos. E eu trabalho especialmente com a música instrumental. E eu adoro. Eu não gosto da música alemã. Por quê? Porque eu acho muito brega. Mas o que seria a música alemã? A música popular alemã? Bem, eu não sei mais muita coisa de lá não, atual, porque eu saí faz 26 anos, 27 anos que eu estou aqui no Ceará. Então, o que está rolando de atual na Alemanha, eu não sei mais muita coisa não. Mas a música daqui eu estou amando muito. E quando eu viajo para lá, inclusive, estou com saudade da música brasileira. Quando teve o primeiro contato, você veio para o Brasil pela primeira vez, ainda tinha uma bagagem alemã muito forte, né? E eu quero saber qual foi o principal choque, assim, com essa cultura da música, o que é que tinha mais diferente ali que te pegou e fez você gostar tanto e se apegar tanto a essa música brasileira. Da música, qual foi o choque? A música brasileira é linda, não sei dizer. Eu cresci numa família, minha mãe era cantora lírica, meu pai era organista, então eu cresci com a música erudita. E depois, como todo adolescente, eu escutei muito música americana e inglesa, porque a música alemã, é muito brega. Sim. Certo? Aí depois quando eu estava adolescente, tinha lá uma época que chama Neue Deutsche Welle, que é a nova onda alemã, que tinha uma música um pouco mais dançante e legal. Aí tinha gente como Nina Hagen, por exemplo, que era uma exceção da regra, mas em geral, até hoje, eu acho que a garotada lá escuta mais música internacional, americana, inglesa, do que alemão. E essa cultura, a erudita, ela fez parte da sua vida diretamente? Você aprendeu um pouco? Como é a apreciação disso? Sim, eu aprendi a tocar flauta doce quando eu estava criança. Depois aprendi um pouco a tocar piano, mas eu deixei tudo para lá. Eu cantei num coral de igreja, que eu adorei. Aí a gente viajou com esse coral. Mas quando eu saí de casa da minha mãe e comecei a estudar, eu deixei a música para trás, que eu achei uma pena, que é a coisa que mais lamento na minha vida, que eu parei de música. Aí comecei de novo aqui, com 42 anos, comecei a tocar clarinete. Que legal. Toco até hoje, mas só para me divertir, né? Porque os caras estão feiras demais aqui. Aí eu não estou com coragem de entrar. Mas me diverte. Muito bom. E quando começou essa paixão pelo Brasil? Porque eu notei que você é apaixonado pela música do Brasil, pelas regiões do Brasil, mas eu tô com essa curiosidade de como isso começou. Bem, eu fui para o Brasil não por causa da cultura, mesmo que
é o seguinte, durante meus estudos, eu quis fazer outra língua, quis aprender outra língua. Aí eu aprendi português. E o meu professor era o GG de Potengi, do Ceará. Aí, quando eu disse para ele que eu queria passar um tempo fora, ele me indicou a cultura alemã para ver se eu faço um estágio. Aí eu me inscrevi e a pessoa lá, a coordenadora na época, me convidou para passar um tempo aqui para ensinar alemão. Aí eu fui e adorei aqui. O tempo, o clima, principalmente, porque na Alemanha não presta, não. O inverno é longo demais, escuro demais, cruel demais. Mas aí eu fiz um curso de mergulho. Curso de mergulho? Pois é. E o professor hoje é meu marido. Como foi isso? Pois é, eu encontrei ele no Cais Bar. Aí ele me falou do curso, eu fiz o curso, ele quis me reprovar, demorou o curso, esticou. Aí depois a gente foi para a Alemanha e a gente ficou junto. A gente casou, porque senão ele não podia mais ficar na Alemanha comigo. Aí a gente ficou junto. Até hoje? Até hoje, vai fazer 30 anos em dezembro. 30 anos, que legal. E como foi esse contato assim com o cearense, a cultura alemã que estava ali tão forte, e agora dividir cama com o cearense? Bem, a cama não tinha problema. Mas eu sofri bastante no começo com o machismo daqui, com os ciúmes daqui, com aquela coisa de posse. Sim. Eu estranhei demais. Meu marido, o Shell, ele é bem melhor, senão não teria aguentado. Mas eu vi aqui gente fazendo ligações de controle para ver se a namorada está em casa enquanto ele sai. E coisa dessa. Hoje em dia, olhando o celular da namorada para ver se ela não fala com outras pessoas, essa aqui, o ciúme acaba com tudo. O ciúme é o maior horror por um relacionamento, eu acho. Porque se você ama alguém, você ama por... Tem que ter confiança, e se a pessoa ama outra pessoa, você não pode fazer nada. É assim, também não faz de propósito. Sim. Como é essa relação assim na Alemanha, dos relacionamentos, dessa coisa de casal mesmo? É sem esses ciúmes? É um pouco deixado de lado? Hoje em dia eu não sei mais muito. Sim. Não, mas muitas pessoas, as minhas amigas também não gostaram muito de ciúme, não. Sim. Não. É uma coisa que lá não é normal, essa posse. Incomum. Aqui é muito estrutural, uma coisa muito da cultura. Aqui as pessoas pensam que é uma prova de amor se a pessoa é ciumento. Mas, na verdade, é uma prova de insegurança. Exato. Bom, e você chegou no Brasil em 1995, é isso? E eu fiquei com a dúvida porque eu não vivi em 1995, então como foi chegar no Brasil em 1995? Tipo, como que era o Brasil, como era o Ceará e tudo mais? Bem, em 1995 eu cheguei para ficar, porque então o ano que minha filha nasceu. Nossa! Aí eu achei muito diferente, muito diferente. A relação do povo com o corpo, por exemplo. Com o corpo? Com o corpo. Yeah? Por um lado, mostra quase tudo. Por outro lado, se mostra o corpo tudo e demais. Por exemplo,
Na Alemanha, no meu tempo, quando eu estava na Alemanha, quando saiu o sol, eu tirei a blusa e tomei banho aqui topless, como todo mundo fazia. Era normal. Meus pais eram nudistas, a gente foi para praia de nudismo. E, não tinha nada de erótico, sabe? Era o corpo. E aqui as pessoas usavam biquínis que cobriram os mamilos e nada mais. Mas podia. Assim era normal. Aí eu achava isso muito esquisito. Muito esquisito. As pessoas, a relação com o próprio corpo. O que podia, o que não podia. Tipo, um biquíni azul pode, uma calcinha azul não pode. Aí eu não via muita diferença, sabe? Mas, bem, isso outro país, outras regras. Aí, por exemplo, meu sogro, que eu admiro muito por muitas coisas, mas ele era o dono da família, sabe? E muitas vezes, logo no começo, eu defendi minha sogra quando ele fez umas brincadeiras pesadas com ela. Aí eu não entendi isso, não. A relação mulher-homem era bem diferente do que eu estava acostumada na Alemanha. Mas falando um pouco de cultura, agora a Rosina, ela trabalha com isso, com a cultura da música, a cultura da música cearense. Como foi que essa cultura chegou tanto em você que virou uma coisa de uma profissão? Bem, como eu falei para você, a minha primeira experiência com produção foi com a banda de Pindoretama. E eu de casa de músicos, a minha filha foi para a escolinha e aí tocava a banda de Pindoretama, que tinha, eu acho, 1 ano de existência na época. E me emocionou muito, porque tinha esses pivetes que não sabiam ler e escrever português, e estavam lá tudo concentrado, lendo partitura, tocando direitinho, fazendo um esforço muito grande. E essa que me emocionou muito, porque é diferente para nós. Para nós, na Alemanha, a gente tem ensino de música na escola. A gente, todo mundo aprende a tocar flauta doce, o violão na escola, sabe? E aí tinha esses meninos, e para eles era o meio de sair da sua realidade. Eu achava isso muito, muito lindo. Aí eu tinha um amigo em Hamburgo, o Mani, que era na época sócio de uma produtora que fazia os maiores eventos ao ar livre do norte da Alemanha. E eu apresentei a banda para ele. Ele se apaixonou e convidou eles para ir para a Alemanha. Aí a gente organizou essa viagem junto, eu aqui, e ele lá, e o Arley França conseguiu as passagens com o governo, e aí a gente foi 3 vezes no total, que sempre foi uma experiência muito incrível para as crianças, né? Para os adolescentes, e também para o povo de lá, que Pindoretama tem um fã-clube lá. E foi muito incrível, porque a gente recebeu muito apoio das pessoas lá, de pessoas, amigos do Mani, que chegaram com comida, chegaram com roupa quando estava frio, que ajudavam, né? Sim, eu fico assim imaginando qual a importância disso para aquele garoto que não sabia nem ler, nem escrever direito, mas estava ali com, enfim, um instrumento na mão. Conta um pouco pra gente como foi a gratificação de chegar na Alemanha, ver todo esse trabalho se desenvolvendo com pessoas de Pindoretama, pessoas do Ceará, de Fortaleza, diversos espaços lá na Alemanha, na Europa, assim, com tão pouca idade, com tanto talento, tanta força de vontade.
como fui para os meninos de Pindoretama, né? Você diz, olha, foi muito diferente para eles, porque eles estavam em lugares. A primeira vez foi numa escola que eles ficaram alojados. A segunda vez foi no hospital desativado. Fui durante a Copa. Essa aqui foi fantástica. Depois eu falo. E a terceira vez fui numa casa no subúrbio de Hamburgo. Então, eles, além de estar longe da casa, eles tinham que cuidar de si mesmo. E para muitos era a primeira vez que eles tinham que fazer isso. Aí eu perguntei aos meninos o que você achava mais diferente, o que impressionou você mais. Aí tinha ele disse, olha, eu estou vendo quanto trabalho dá uma casa dessa. Quando eu vou voltar, eu vou ajudar minha mãe. Aí outro diz, olha, me impressionou que nos pontos de ônibus eles divulgam o horário quando o ônibus vai sair. Ele realmente sai nesse horário. Se você chega 1 minuto depois, você perde o ônibus. Aí o outro diz, com um pequeno esforço dá certo. Aí essa aqui eu achei muito interessante também. E além disso, quando eles tocavam, as pessoas ficaram caladas. Aqui eles estavam, tinha o costume de quando eles tocam, é como se fosse um fundo musical, que as pessoas continuam falando nas festas, nas praças. E lá as pessoas pararam para ouvir e gostaram e apoiaram, compraram CDs, compraram camisas. Quando a gente passou o chapéu, deram dinheiro. Eles tocaram em muitos cantos. Eles tocaram, por exemplo, no Festival de Filmes de Ópera. Aí entrava no cenário, foi muito lindo, e tocaram lá, e as pessoas adoraram, ouviram e adoraram. Então, eles receberam um feedback muito positivo da sua música. Esse intercâmbio cultural que aconteceu com tão pouca idade, eu imagino que eram adolescentes na época. O que é que isso a longo prazo pode ter ajudado no desenvolvimento deles? Bem, o Adriano, que hoje é o regente da banda, ele foi um dos meninos que foi na primeira viagem. Massa. Então, muitos pararam, com certeza, porque tinham que trabalhar, ou porque a vida mais... Tem alguns, a Williane, ela hoje toca trompa ainda. Tem outro menino que ganhou prêmios de composição, que foi na primeira viagem. Então, alguns ficaram na música e conseguiram realmente na música melhorar a vida deles. E fora esse projeto da banda do Pia Marta, tiveram outros intercâmbios culturais, outras viagens proporcionadas aí pela produtora cultural Rosina Pop. Pia Marta não, Pia Marta é outra. É Pindoretama, isso é porque eu lembrei do Arley. O Arley, ele falou muito do Pia Marta. Ele estudou no Pia Marta. Isso. Essa que foi, na verdade, a motivação dele de fazer uma banda, porque ele queria... Ele explicou um pouco dessa história. Devolver essa experiência para outros. Bem, eu fui para a Europa e para a Austrália 3 vezes também. Bem, fiz 3 viagens com o coral da UFC, sempre com muita gente. É complicado com muita gente, mas é também gostoso. A primeira viagem foi para a Alemanha. A segunda viagem, porque depois a gente fez amizade com o coral de Bremen, e o coral de Bremen faz parte de uma associação de corais franco-alemães. Aí a gente foi, a segunda viagem foi para a Alemanha, para a França e para a Polônia. E a terceira viagem foi para a Austrália. Foi muito bom, muito interessante. Aí eles fizeram um espetáculo 2 vezes Bonanda Brasil, primeira e segunda edição,
e uma vez Gonzagas, e foi muito emocionante também, porque os europeus, quando eles estão pensando em coral, estão pensando em um grupo de pessoas paradas que estão cantando. E o coral da UFC era muito cênica, e dançaram, e tinha figurino, tinha um trambolho para viajar, tinha cenário e tudo mais. Mas foi muito, eles achavam muito lindo. Uma dessas viagens foi para a Alemanha, certo? A primeira foi para a Alemanha. Como foi apresentar a sua casa, o seu país de origem para essas pessoas? Foi ótimo. Foi ótimo. Inclusive, a gente foi para Hamburgo, minha cidade. Aí foi ótimo. Eles gostavam. Na primeira viagem era muito interessante, porque antes da viagem, eles me convidaram para falar um pouco dos costumes, certo? Aí eu disse, não, por exemplo, quando a gente vai lá, pode ser que fica frio ainda e as pessoas botam aquecedor. Se está quente demais, avisa para baixar o aquecedor e não abrir a janela, porque aí a energia é que nem aqui com ar-condicionado, a energia vai-se embora. E geralmente nas casas só tem um banheiro, então quando você vai no banheiro não demora uma eternidade, porque eu sei que aqui as pessoas às vezes gostam de demorar. Aí eu vi que as pessoas ficaram tudo comendo. Aí eu não entendi. Aí eu pensei, por que eles estão com medo? Aí me lembrei que eles têm em mente aqueles filmes de guerra que são referências para elas. Sim. Aí eles pensavam que atrás da porta do banheiro ia ter um general que ia olhar o relógio e dizer, ei, rápido, rápido. Aí eu disse, mas a gente foi. Aí a gente chegou em Bremen, que era o primeiro lugar, e a gente chegou, eu acho, com 3 horas de atraso, no meio da noite. E todo coral, a gente ia ficar na casa de coralistas lá. Tudo dividido. Essa aqui também dava medo para eles, que eles iam ficar sozinhos na casa de alguém. Aí todos os coralistas estavam lá, levaram a gente para um lugar para lanchar. Tinha preparado um banquete para a gente. E era tão hospitaleiro, tão agradável, tão legal, que até hoje tem laços desse coral, dos coralistas ou dos regentes com esse coral de Bremen. Até hoje eles vão lá e as coralistas, o coral de Bremen também estava aqui e até hoje eles estão lá. Aí em cada cidade tinha lágrimas quando a gente saiu, né? Porque a Alemanha, essa primeira viagem foi maravilhoso. E a viagem da Austrália, ele ficou assim muito abismado, porque é um continente totalmente oposto, longe, e é uma cultura muito, muito distante, diferente. Sim. Eu acho que como produtora cultural, acho que como alguém que, enfim, faz esse intercâmbio, esses dois lados, você também ganha muita cultura, ganha muita coisa. E nessa viagem à Austrália, foi a primeira vez? Como é que foi pra você, Rosina? Não, foi a única vez até agora que eu fui. Amei. Foi muito bom. O que é que tem ali? Foi muito bom. Tem tantos pássaros. O que mais me impressionou foram os pássaros, porque tem parques gigantes e tem pássaros de todas as cores. É muito lindo, muito lindo. E a gente sempre com coral foi sempre assim, que a gente ficou hospedado na casa de outros coralistas, né? E encontrei umas pessoas maravilhosas. A experiência que deve ter tido ali entre culturas mesmo, mas com a mesma profissão, o mesmo foco e mesma força de vontade. Mesmo que amor. O canto, a música, deve ter sido incrível. Mas a gente também teve outro projeto que foi o Poema de Drummond, que foi na voz e traço do Belchior. O que foi esse projeto? Onde é que ele foi sediado? Esse projeto foi que eu... Infelizmente não tenho mais
nem registro, porque foi roubado meu laptop com todas as fotos. Infelizmente, esse aqui foi um projeto que o Belchior estava pintando também. Desenhando. Ele fez uma exposição na Embaixada do Brasil, em Berlim, durante 2 semanas. Aí tinha essa exposição e a gente fez um contato com a Universidade Livre. Ele fez uma aula show lá na Universidade Livre e ele fez um concerto em um clube de jazz de Berlim. Aí um clube de música. Aí a gente ficou lá 2 semanas. Foi muito interessante. Muito com Belchior, tinha muito imprensa que chegou perto, etc, etc. Mas essa aproximação com literatura brasileira, ela ocorreu nesse projeto todo? A universidade com que a gente tinha, onde a gente fez um intercâmbio, era de literatura. Sim. E de literatura portuguesa. Português, então ainda tinha esse envolvimento com o Brasil. Mas a exposição, na verdade, era sobre só poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele fez diversos pinturas sobre esse poema da política literária. Política literária, legal. Mas a sua formação como produtora cultural, ela acho que se deu muito depois de já ter trabalhado com cultura e tudo isso. Sim. Como é que ela veio, a formação mesmo como produtora cultural? Bem, eu fiz o curso de produtora cultural da Quitanda das Artes, que era junto com o Cefet. Com O Cefet é o IFCE agora, eu acho. Não. É um Instituto Federal? Não é um Instituto Federal. Ah, tá. E com a Secretaria de Cultura. Era o primeiro curso que se esticou muito, mas aprendi muito lá. Foi muito bom o curso. E o que é que você aprende, assim, num curso de produtor cultural? O que é que tem, assim, como matéria? A gente fala sobre as diversas linguagens, a gente aprende sobre história, história da cultura, das diversas linguagens. A gente aprende sobre as leis de incentivo fiscal. A gente... foi um monte de coisas que a gente... sobre políticas culturais, sobre gestão cultural. Isso é muito interessante porque a gente está o tempo todo ouvindo sobre Lei Aldir Blanc, Lei Rouanet, mas a gente não entende. Sim. Então, você, Rosina, poderia explicar um pouco para a gente o conceito dessas leis de incentivo? Bem, a gente tem como lei de incentivo aqui a Lei Rouanet, que é federal, e a lei do mecenato, que é estadual. E todos os dois têm por fim que os possíveis patrocinadores, podem deduzir o dinheiro que eles investem em um projeto cultural dos impostos. Na Lei Rouanet, eles podem deduzir do imposto de renda e na lei do mecenato do ICMS. Então, quer dizer, se um projeto é aprovado, tem uma inscrição. Você tem que inscrever na Lei Rouanet ou no mecenato. Sim. E se o projeto foi aprovado, eu posso ir, por exemplo, para a Enel, que mais aqui no Ceará patrocina pelo mecenato. Eu posso ir para a Enel, apresentar meu projeto, e se ela gostou do projeto, ela vai me dar o dinheiro e desconta esse dinheiro no ICMS. Quer dizer, ela não vai perder nada, não. E para ela é bom, para essa empresa é bom, porque ela atrela a sua imagem a um projeto cultural que
pode melhorar a imagem dela. Sim, entendi. Certo? Na Lei Rouanet é a mesma coisa com imposto de renda. Então é basicamente esse incentivo, então a empresa em si não precisa dar nada. Ele é tirado do imposto de renda, é isso? Depende. Tem 3 formatos. Tem um formato de doação, onde a empresa não precisa dar nada do seu dinheiro, do seu dinheiro de marketing. Tem um de patrocínio, onde ela tem que entrar com 20%, eu acredito. E tem um de doação, como se chama? Investimento, onde ela pode entrar com mais, mas também tem direito a mais imagens. Sim. Certo? Por exemplo, se ela faz uma doação, na verdade, eu não poderia nem botar o logomarca dela no meu projeto. No outro lado, eu tenho que fazer porque ela me apoia. Aham. Certo? Entendi. Aí, mas quando ela entra com patrocínio, eu posso dizer esse projeto foi patrocinado para empresa X, e se ela entra como investimento, eu posso dizer esse aqui é um projeto, empresa XY apresenta esse projeto. Legal. Sabe? Então, cada vez, se mais ela entra com dinheiro próprio, mais eu posso dar em retorno para ela de imagem. Que legal. Então, já que a gente já entendeu um pouco dos conceitos dessas leis, entendeu a importância, eu queria saber, atualmente, qual é o seu trabalho com a cultura? A gente vê uma coisa muito forte com alguns grupos culturais musicais. Conta um pouco pra gente. Bem, no momento, eu já estou trabalhando 7 anos com a marimbanda, né? A marimbanda, que me dá muita alegria, é um grupo maravilhoso. E a gente foi convidado agora no show jazz, que infelizmente foi cancelado ou foi adiado, e eu estou esperando novas datas para a marimbanda tocar em Jericoacoara. E a gente está fazendo parte do Circula Ceará. E eu escrevi um monte de projetos para eles nos editais da Secult que passaram agora, né? Quem faz parte da marimbanda? O Heriberto Porto, da flauta, o Luizinho Duarte, que é compositor e da bateria, o Tiago Almeida, do piano, e o Pedro Façanha no contrabaixo. Que legal, são todos nomes muito conhecidos aqui da casa. Exatamente. E Pois falando um pouco desse laço afetivo que todo mundo aqui tem com a Casa de Vovó Dedé, conta um pouco sobre esses projetos musicais e a Casa de Vovó Dedé. Qual a importância de todo esse núcleo, até mesmo pro pessoal da marimbanda, o pessoal que faz e fomenta essa cultura aqui no Ceará. A Casa Vovó Dedé é muito querido para mim. Muito querido. Eu acho esse projeto fenomenal. E, a Casa Vovó Dedé acolheu a gente para fazer um vídeo com a marimbanda, que fazia parte de um projeto que a gente fez com a Secult For. E longa vida a Casa Vovó Dedé. É um lugar muito acolhedor, muito legal. Muito legal. Acho maravilhoso o trabalho daqui. João Lucas, você Oi? tem uma pergunta. Ele tá aqui há uns 5 minutos falando que ele quer ouvir uma coisa. Vamos lá. É porque a gente tá falando de cultura, música e tudo mais. Eu quero saber se você canta alguma coisa. Eita! Você Porque canta? a Em gente português? ouviu. Em português, alemão? Tanto Em todas faz, as a gente línguas ouviu um você pouco faz. desse contato seu tão forte com a música, É, com o canto. surgiu essa Eu acho que a dúvida. gente quer ouvir aí. Eu fiquei já encabulada porque não tinha botado batom agora para cantar. Me deixa ver. Mas você canta? Me deixa ver o que eu vou cantar para vocês. Vamos esperar a Rosina Pop decidir a canção. Pode ser qualquer coisa, pode ser inglês, português, alemão, Não, francês. eu vou cantar uma coisa em alemão. Tá bom. Só pensar o que eu vou cantar. É legal até porque a gente tem um pouco dessa aproximação com a cultura alemã que a gente tanto tá Exatamente, falando uma aqui. palavra. A gente vai aprender alguma coisa. Até o final do programa a gente aprende alguma coisa de alemão.
Pensou? Vamos falar de outra coisa enquanto eu penso. Tá certo. Então, gente, aí a gente tava conversando um pouco antes, né? Sobre a Alemanha, sobre todo esse negócio. E a gente tinha aprendido. Uma palavra. Uma palavra que eu não Uma frase, lembro mais. no caso. Eu esqueci também. Era uma frase, era alguma coisa. Eu não. Tu lembra, Pedro? Não lembro, não lembro nem como é o significado. Era como você está. Com você Sim. está. A gente não deu lembro. dois locais. Wie geil die dat? Wie geht das? Wie geil die dat? Wie geht das? Ja. Não, mas o jeito em alemão mesmo. O jeitinho alemão mesmo é wie geht es dir? Wie geht es dir? É mais fácil. Wie geht es dir? Inclusive, Ou wie geht's, né? Ou wie geht's? Wie geht's? Eu lembrei. É mais fácil decorar. é Wie mais geht's? fácil. Eu estava também comentando sobre a questão dos sotaques, que lá não é mais forte porque você comentou que eles meio que não se entendem alguns sotaques, algumas regiões. É quase que dialetos, né? Quase total, dialetos total. Mas é a mesma língua, muda a palavra ou só assim Muda a palavra, muda a pronúncia? gramática. Caraca! Por exemplo, lá do norte, onde eu sou, a gente tem uma Plattdeutsch, que é uma mistura de inglês, holandês, alemão, porque eles eram navegantes, né? A gente tem o porto lá e tem os navegantes. Então, por exemplo, a palavra Mädchen, que é menina, em Plattdeutsch Stern, deren, não tem nada a ver, né? Nada. Por exemplo, em alemão oficial, Hallo Mädchen, wie geht es dir? Wie geht's dir? Em Plattdeutsch, na min deren, wie geht die dat? Não entendi. Alemão é um pouco complicado. Mas e aí, pensou na música? Oi. Deu tempo? Vou cantar um do Udo Lindenberg. Como é o nome? Udo Lindenberg. O do Lenneberg. Que é sobre um vampiro, ja? Tá. Es war Mitternacht, ich ging spazieren, da bemerkte ich, ein dunkler Mann mit einem großen Hut verfolgte mich. Und dann sprach er mich an, klappernd und mit knirschenden Zähnen. Ach, würden Sie wohl so freundlich sein und Ihre Blutgruppe mal erwähnen. Ich dachte mir, das ist ein Vampir, da muss man vorsichtig sein. Ich sagte, Moment, ich guck mal eben in meinen Ausweis rein. 0 Resus, negativ, da verzog er sein Gesicht und meinte, so ein Mist ausgerechnet, diese Sorte vertrage ich nicht. Agora traduz, vai. Eita! Fala sobre o que é essa música? Eu ouvi vampiro. Pois Eu quero saber justamente se essa palavra que parece vampiro realmente é vampiro. 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 É uma história do cara que encontrou um vampiro e o vampiro pergunta qual é seu tipo sanguíneo. Aí eu disse, esse aqui é um vampiro, eu tenho que prestar atenção e olha nos documentos e diz zero negativo. Aí ele diz, que esse aqui eu não aguento. E depois eles vão beber uma cerveja, falam Isso sobre é a a música vida de infantil vampiro. alemã? É isso que Não botam é para as infantil. crianças ouvirem? Não, eu botei para minha filha Botou? ouvir, ela gostou, adorou, mas geralmente não é uma canção para crianças. E Udo Lindenberg é um cantor da minha cidade que fez um monte de músicas engraçadas. Falando um pouco desse negócio do sotaque das cidades, quando a gente vai pra música, eu acho que a comunicação pela fala é muito importante. Mas quando as pessoas vão compor, tipo Hamburgo, a gente tem Berlim, as composições de Hamburgo são no dialeto de Hamburgo ou são no alemão padrão? No alemão padrão, geralmente são. Tem uns que são no dialeto, né? Mas geralmente são em alemão padrão. Que legal. Mas e aí, conta um pouco dessa cultura alemã, você contou pros meninos de Pindoretama. Eu também queria conhecer um pouco dessas mudanças aí de só ter um banheiro. O que é que tem, assim, que é diferente do Brasil? Bem, o que eu já falei, tem só um banheiro, o verão. O que é maravilhoso lá, se você vai no verão, que inverno eu não aconselho para ninguém, que inverno
inverno é tristeza, é tudo cinza. No inverno não tem folhas nas árvores, o céu está cinza, tudo é cinza. Quanto é mais ou menos a temperatura lá no inverno? É negativa, não, às vezes. Às vezes é negativo, mas nem é o problema nem é a temperatura, o problema é a escuridão. Porque é triste. tudo cinza, chove muito, às vezes chove com neve misturado, você sempre está com pés molhado e frio, horrível, horrível. Mas no verão, o que todo mundo se admira que o sol fica até 10 horas da noite. Parece muito legal. Sim, mas no inverno anoitece às 4, Sim, né? nossa. E é triste, é solitário, né? Esse inverno, esse sem sol. Acho que o sol ele traz uma felicidade, esse negócio do calor, da energia que a gente tanto tem aqui no Brasil. Ela traz um pouco desse molejo que a gente Acredito tanto que eu fala. prefiro o frio. Tu prefere frio? Não, eu também. queria conhecer a Alemanha por causa do frio. Eu acho que a gente prefere porque a gente não viveu. Eu acho que se você fica uma semana lá, você vai talvez curtir. Mas se você fica o inverno todo lá e não vê o sol... Tem gente que trabalha em escritórios fechados que não estão vendo o sol a semana toda. Porque você começa a trabalhar às 8 horas e o sol só nasce às 9. Aí você sai às 5 horas e o sol se põe às 4. Tô entendendo. Aí você não vê o sol. A gente viveu um período de pandemia em que a gente ficou muito tempo em casa e a gente não via o sol. E a gente meio que surtou durante muito tempo. Eu ficava muito louco de, meu Deus, tá de noite de novo, porque foi um período que a gente meio que desregulou o sono, foi dormir muito tarde e acabava perdendo o dia todo. E era muito ruim, pelo menos pra mim, né? E eu acho que viver isso diariamente, sem ser uma coisa de tentar dormir mais cedo pra ver o sol, é tipo uma coisa que não tem como ver porque o horário é mínimo, você tem que trabalhar. Deve ser muito angustiante, né? Geralmente, cada inverno a gente tem uma pequena depressão. Sim. Né? Mas no muito outro lado, justamente no inverno, tem uma programação cultural muito forte, né? E concertos. Isso é interessante. Eu acho que é muito interessante falar dessa cultura. A gente tem uma cultura muito forte no Brasil, mas uma coisa que a gente pode assim falar com certeza que não é tão forte é essa cultura erudita, que na Europa, que enfim, ela é muito difundida. E eu quero entender se, apesar de você gostar da música brasileira, dessa música popular brasileira, se essa cultura erudita ela é importante, como é que foi pra você? Muito importante. Eu amo música erudita Também. até hoje. Até hoje. E na Alemanha é muito importante. Por exemplo, na minha cidade, Hamburgo, eles construíram agora um prédio para a filarmonia, para a orquestra filarmônica. Que legal! Que é depois vocês olham no Google que é Elbphilharmonie, que é um prédio que as pessoas vão só para ver, é que nem o Sydney Opera House. O Elfi, se você olha Elfi, E-L-F-I, você vai... Como é o nome? E-L-F-I. Talvez você encontre. O Elfi Hamburg, uma coisa dessa. Elfi Hamburg. É o Papai Noel? Não. Não. É um prédio gigantesco que eles botaram no meio do porto, que pronto, essa aqui. É esse? Essa aqui. Ele no meio, ele tem uma sala que cabe, eu acho, 1.600 pessoas. E está lotado já. Você precisa, se você quer visitar, tem que reservar, comprar os ingressos 1 ano e meio antes, porque lotado. E eu acho, por exemplo, o Dragão do Mar poderia pegar isso como exemplo, porque eu acho que a gente tem aqui o equipamento cultural e vamos ter mais, né? Que poderia vender o Ceará como metrópole cultural.
Sim, nós temos muitos artistas E aqui. tem muitos artistas e tem muita programação, normalmente, né? Mas essa programação, ela fica onde? Você que é produtora cultural, que tá vendo isso na tese mesmo, na teoria. Onde é que essa programação cultural, ela é difundida? Porque a gente muitas vezes tá numa sexta-feira, a gente fala de final de semana e a gente não sabe pra onde ir. Pois é, porque inclusive no Dragão do Mar ninguém quer mais ir porque é tudo perigoso. É uma pena, Sim. pena. No Teatro Carlos Câmara, ninguém tem coragem de ir de noite. Sim. O novo teatro O São José. São José, complicado porque ele não tem som e luz. Sim. Então, os grupos que vão lá têm que contratar som e luz. E como você quer fazer isso? É muito complicado. Mas eu acho que tem um jeito. Você poderia, por exemplo, fazer o que em Hamburgo eles fazem. Eles fazem propaganda para o Elfi em todo canto. A pessoa compra viagens para Hamburgo com ingresso na Elfi. Essa aqui o Elfi a chamativa para chamar turistas culturais. Sim. E assim, eu achava tinha uma ideia de um trem cultural que passa na beira-mar, nos hotéis, pega as pessoas, passa no Dragão do Mar, passa no Teatro José de Alencar, passa no João Câmara, para levar esse público que tem aqui em Fortaleza para os lugares culturais. Essa aqui ia funcionar. Sim. A gente tem muito espaço e muita gente que pode produzir essa cultura, né? Então acho que Fortaleza tem tudo para ser um polo cultural enorme, já é, mas ter essa coisa mesmo dos espetáculos, das orquestras. A gente eu acho que não tem uma orquestra aqui em Fortaleza, né? Não, só do Arley, né? Não, eu digo orquestra eu acho que tipo uma orquestra estadual, filarmônica, enfim. Não tem nada. O governo não tem nem uma orquestra, nem uma banda, nem um corpo de baile, de dança, nem um grupo de teatro. É tudo via edital. É tudo via edital. Então, se eles fazem um edital, os artistas dão uma programação cultural para o governo paga por isso, mas no estadual mudou agora, mas no municipal a gente ainda tem que dar 20% de contrapartida. A gente dá, os artistas dão a arte deles, e fazem tudo, fazem divulgação, contratam técnicos, fazem tudo o que precisa fazer, tira o município dessa responsabilidade, ainda tem que dar uma contrapartida. Eu acho isso muito esquisito. Acho. E o proponente não pode ganhar. Essa aqui é a coisa mais esquisita de todos. Eu proponho um projeto, mas eu não posso ganhar. Então não tem ganho em cima, o artista não ganha em cima desse edital? Por exemplo, se eu como produtora inscrevo o projeto no meu nome, a banda, eu posso pagar a banda. Certo? Eu posso pagar o lanche, eu posso pagar o transporte, eu posso pagar todo mundo. Mas por meu trabalho, eu não posso receber. Além disso, eu ainda tenho que pagar 20%. E como sobrevive? Na verdade, a gente é induzido para fazer falcatrua. Sim. Sabe? E, graças a Deus, agora no estadual, eles já mudaram isso. Mas é muito, muito complicada. Muito complicada.
Mas a gente falou um pouco sobre esse processo do erudito, a gente tá entendendo muita coisa cultural, que tá sendo um papo muito legal, tá abrindo muito cabeça pra várias coisas que a gente vive no dia a dia, mas não tem esse conceito, a teoria mesmo. Mas eu quero saber como você, uma pessoa que morou, nasceu na Alemanha, que teve um contato direto com essa base da música, de certa forma, que é a música erudita, qual é seu compositor favorito, suas peças favoritas, você que viveu aí com tudo isso? Você quer dizer aqui? Pode ser do Brasil, pode Olha, ser. eu adoro música instrumental. Sim. E tem muitos músicos talentosíssimos aqui. Claro que eu gosto muito de clarinete, né? Então Por que será? Porque será? Tem o Alexandre Ribeiro, tem o Caetano Brasil, que eu adoro, tem o Paulo Moura, claro, saudoso. Da música erudita eu gosto do Brahms. Do Brahms. Adoro Brahms. Sim. Incrível. Mas esse contato, assim, com os instrumentos eu quero entender mesmo na prática, porque eu acho que eu sinto muito essa falta. Eu, aqui na casa de Odedé, tive um ensinamento, eu aprendi piano, o Pedro aprendeu violino, mas são exceções, são casos à parte, como você falou. Lá na Europa tem um contato desde a escola, seja com a flauta, seja com qualquer outro instrumento. Qual é a importância disso para a evolução de qualquer ser humano, de ter esse contato com a música tão cedo? É muito importante, é muito importante. Eu acho que você tem que fazer, especialmente quando é jovem, quando adolescente, criança, você tem que tentar todas as artes, você tem que se encontrar. Porque se você se encontrar numa arte, é tão bom. É tão bom, é um escapatório da realidade. Por exemplo, quando eu começo a estudar, esqueço o resto do mundo. Sabe? Sim. É muito bom. Se você tem que descobrir o seu talento também. Eu acho que a coisa mais difícil na vida é decidir o que eu vou fazer na vida. É muito difícil, a gente tá vivendo isso agora. Até hoje eu não sei, sabe? A gente tá aqui com 16 anos, 15 anos, pensando o que é que eu vou fazer da minha vida, e isso é muito real, a coisa mais difícil que tem, né? Você termina a escola e tem que decidir o que você vai fazer com o resto da sua vida. Exato. Essa aqui é uma coisa que é muito impossível fazer. Aí eu acho que a gente e as pessoas aqui acham, por exemplo, minha filha estudou jornalismo. Todo mundo diz, olha, é uma perca de tempo, jornalismo não vai te dar dinheiro. Mas ela aprendeu muita coisa durante os estudos. Ela aprendeu muita coisa, não tem tempo perdido. Sim. Não tem tempo perdido. Tudo é aprendizado. E tempo perdido com o quê? Com ganhar dinheiro 1 ano a mais ou 2 anos a mais? Para quê? Ela tinha que fazer o que o coração dela diz. E se você experimenta mais coisas, você experimenta mais você sabe em qual direção você quer ir. E você sempre soube que a cultura era o seu foco ou passou por outros lados? Não. Eu estudei literatura, porque eu adoro ler, mas... literatura na Alemanha, então? Literatura na Alemanha. Eu estudei literatura inglesa e literatura romana, né? Então, romana. Francês, especialmente. Mas eu não gostei da instituição, eu não gostei da universidade. Do padrão, eu acho, ou foi do local mesmo? Não, da academia. Porque eu vi meus professores, eles foram por exemplo, eles foram tinha uma
poeta eu acho, de Trinidad, que fez uma apresentação maravilhosa, recitou os poemas delas, quase dançando e cantando, maravilhoso. E depois vi meus professores falaram o que eles estão fazendo e como se autopromovendo muito para depois perguntar uma coisa muito banal. Eu achava isso tão vergonhoso. Eu fiquei envergonhado com meus professores. Entendo. Aí eu disse, não, eu não quero fazer parte disso não, sabe? Aí eu não queria mais ficar na universidade. Aí eu vinha para cá e trabalhei na Fundação Konrad Adenauer, uma fundação alemã, que apoia projetos sociais e políticos. Qual é o nome? Konrad Adenauer. Certo. Ela não existe mais aqui em Fortaleza. Aí eu entrei na parte financeira. Eu queria ficar na produção, mas a menina que estava lá comigo tinha menos jeito para as finanças, para os números do que eu. Então eu fiquei muito tempo com a prestação de conta, revisando as prestações de conta dos nossos parceiros, fazendo os pagamentos, na parte financeira mesmo. E senti falta das letras, né? Aí eu comecei, paralelamente, com a produção cultural. Eu fiz inscrições de projetos e deu certo. Deu certo. Essa coisa de escrever projetos, a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças e que tem umas cartas marcadas, etc, etc. Mas não é não. Não tem cartas marcadas e não é bicho de 7 cabeças. E deu certo. Aí eu fui continuar com isso, com inscrições de projetos. Eu faço mais isso. E realização dos projetos depois, na produção dos projetos. Uma dúvida que me surgiu foi o fato de você ter feito literatura e depois ter aprendido português. Mas e a literatura brasileira? Você teve uma inserção com ela? Teve uma imersão nela? Muito não. Eu tentei ler Jorge Amado, não gostei. Eu tentei ler José de Alencar, piorou. O que eu adorei é o João Ubaldo Ribeiro. Tem alguns que eu gosto, mas até hoje eu tenho que dizer que é mais fácil para mim ler inglês do que português. E qual tipo de literatura assim te cativa? Qual tipo de literatura educativa você gosta mais? Eu gosto mais de entretenimento. Eu adoro o Ken Follett. Como? Ken Follett. Ken Follett? Ele, Não. Ele escreve romances históricas, mas está contando muito bem. Ele fez uma trilogia sobre o século XX, onde ele conta da perspectiva de uma família americana, russa, inglesa e francesa e alemão. Eu acho 5 famílias, os acontecimentos do século. Sim, teve muita coisa do século XX. Muita coisa. Em todas as partes do mundo. Exatamente. Parece legal. Qual é o nome da obra? É a trilogia do século XX. A trilogia do século XX. Eu não sei como são os... Eu li em inglês, nem sei como são. Ele é Ken Follett, com 2 L's e 2 T's. Ken Follett. Aí eu passei para o meu marido e ele também começou a ler. Pronto, aqui. Ken Follett. Tem português? Follett. Tem, é a trilogia, é o século. Queda dos Gigantes, Eternidade por um Fio, Inverno do Mundo. São esses 3. Pois é. Eu entendi com esses livros quanto eu estava perto do desastre durante a Guerra Fria, por exemplo. Muito interessante. Eu fico imaginando agora que a gente está vendo todo esse conflito na Ucrânia, na Rússia. Enfim, o mundo tá um caos. Daqui a pouco vai ter outro Ken, é Ken o nome dele? Vai ter outro Ken aí contando outras histórias do século XXI, no Brasil, na Rússia, porque a gente tá vivendo uma coisa muito similar, né? Eu acho que, enfim, são períodos históricos totalmente diferentes, mas que tem um peso, assim, muito forte
parecido, assim, por muitas aspas. Guerra sempre tive, né? Uhum. O que está acontecendo na África também, que a gente nem Sim. tem, nem sabe. O que aconteceu no Oriente Médio, o que vem Oriente acontecendo há Médio. tanto tempo. Tem muita coisa aí que a gente tem que falar, que tem que ser visto. E são coisas que a gente tá no século XXI, né? Eu acho que comunicação e todos esses aspectos já são suficientes pra gente poder abrir os olhos e entender que a humanidade é uma só e que a gente precisa, enfim, se juntar ao invés de fazer tanta guerra. Eu acho que a gente precisa entender um pouco disso. Mas, bom, tá dando 5 horas, a gente tá completando 1 hora de papo. E eu queria te agradecer pelo dia de hoje, esse dia 22 de março. Por, enfim, todo esse troca mesmo de conhecimento que você passou aqui pra gente, que a gente conversou aqui, eu aprendi muita coisa, realmente quero muito agradecer esse lance cultural, esse negócio das leis, são coisas que eu vou levar aí como bagagem por um longo tempo, e eu Que acho bom. que é isso, em meu nome, gostaria de agradecer, João Lucas. No meu, no seu, no meu, em todos. Até pela palavra que eu aprendi que eu já esqueci. Rigettes, Vigets. Vigets, Viguet. Vigets, Yeah. Só pegar com esse menor que é mais fácil. Vigets. Eu queria agradecer também por me convidar. Foi muito bom conversar com vocês. E a Casa do Vodedé está no meu coração. Você Bom. também agora está nós nunca iremos esquecer de Rosina Exatamente. Pop. É isso? É Pop? Pop, Pop. De onde é que vem isso, só pra gente terminar aqui, o Pop? do meu pai. Só isso? Do meu pai, é. Ele criou, assim, Não, a família dele, da Baviera. Baviera? É. Que legal. E é isso, eu acho que a gente vai encerrando mais um programa hoje com Rosina Pop. Muito obrigado. E é isso, um beijão e até amanhã.